Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Queremos agradecer a presença de todos em mais um dia de evento de palestras aqui do nosso curso de verão. Hoje nós teremos duas palestras. A primeira será com a doutoranda Júlia Struger e a segunda será com o professor Ricardo Garcês. Primeiramente, eu vou começar então apresentando a Júlia. A Júlia, ela é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Ela fez o seu mestrado no programa de pós-graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento pela Universidade Federal de Santa Catarina e agora, atualmente, ela é doutoranda do mesmo programa. Ela desenvolveu suas pesquisas no Laboratório de Reprodução e Desenvolvimento Animal, o LRDA, e trabalhando sempre com a modulação da ativação da autofagia e mitofagia ao longo do desenvolvimento embrionário, após a sua exposição à radiação UVB em embriões de camarão de água doce. Sua pesquisa de mestrado foi intitulada Identificação e Perfil Transcricional dos Genes Envolvidos no Controle da Qualidade Mitocondrial em Diferentes Estágios de Desenvolvimento Embrionário do Camarão de Água Doce, efeitos da radiação UVB na indução à mitofagia, e o seu doutorado atualmente se intitula O Efeito da Radiação Violeta UVB em Embriões e Larvas de Camarão de Água Doce, Análise Ultraestrutural e Molecular do Controle de Qualidade Mitocondrial. Ambas as suas pesquisas foram feitas sob orientação da professora doutora Evelise Maria Nazari. Seja muito bem-vinda, Júlia. Olá, muito obrigada, Franciele. De nada. Obrigada. Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite em participar do curso de verão em Biologia Celular de Desenvolvimento. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Franciele, tu só me confirma se deu certo, tá bom? Uhum. Tudo certo? Tudo certo. Já está em modo apresentação. Perfeito. Muito obrigada. Então, como a Franciele já me apresentou, eu sou a Julian Katia Stricker. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Biologia Celular do Desenvolvimento e desenvolvo pesquisa científica, então, no Laboratório de Reprodução e Desenvolvimento Animal. E hoje, então, vou palestrar para vocês sobre embriões, larvas e adultos. E a gente vai procurar responder, então, esta perguntinha aqui. O que existe em comum nas respostas celulares frente a estressores ambientais? Vamos lá, então. Mas, primeiramente, eu quero dizer para vocês quem é o LRDA, né? Então, Laboratório de Reprodução e Desenvolvimento Animal, aonde eu desenvolvi minha pesquisa de mestrado e onde eu estou, então, hoje desenvolvendo o doutorado. Ele é coordenado por duas professoras, a professora doutora Evelise Maria Nazari e a professora doutora Yara Maria Raul Miller. Nesse laboratório, então, a gente desenvolve pesquisas científicas voltadas, então, aos estudos celulares e moleculares do desenvolvimento e estudos voltados à embriotoxicidade, citotoxicidade e genotoxicidade. Bom, então, a gente vai procurar responder essa pergunta, né? O que existe em comum nas respostas celulares frente a estressores ambientais? Mas quais são os estressores ambientais que nós trabalhamos no LRDA, no Laboratório de Reprodução e Desenvolvimento Animal? A gente trabalha com radiação ultravioleta B, a UVB. A gente trabalha com herbicida glifosato, com o larvicida piriproxifeno, com o metilmercúrio, com a hiperhomocisteinemia e com o estresse mecânico. Veja que nós temos uma gama de estressores com que a gente trabalha no laboratório. Mas nós trabalhamos com esses estressores em quais modelos biológicos de estudos? Bom, nós usamos 3 modelos biológicos no laboratório. Quais são eles, né? Bom, nós trabalhamos com o peixe zebra, o Daniel Hélio, com o embrião de galinha, o galos domésticos, e 2 espécies de camarão de água doce, o Macrobrachium offerse e o Macrobrachium potiuna. Bom, e o que a gente busca entender no laboratório, tá? A gente quer entender ou buscamos
saber as respostas celulares que estes estressores, esta gama de estressores aqui, causa nos nossos modelos de estudo que a gente tem no laboratório. E aí a gente estuda essas respostas celulares em embriões, em larvas e nos adultos. Bom, mas nesta apresentação, nesta palestra, quais são os estressores que serão abordados? Nós vamos falar sobre a radiação ultravioleta B, falaremos sobre o herbicida glifosato, sobre o larvicida piriproxifeno e o metilmercúrio. Nós não falaremos sobre a hiperhomocisteinemia, nem sobre o estresse mecânico, mas são duas linhas de estudos que nós temos no laboratório, certo? Essas são situações e observações que alimentam as nossas perguntas científicas e que norteiam os nossos desenhos experimentais nos laboratórios. Bom, voltando aqui. Nós vamos falar, então, desses 4 estressores ambientais. E a gente vai seguir essa ordem nessa palestra, certo? Começando pela radiação ultravioleta B. Bom, quem trabalha e quem trabalhou com a radiação UVB lá no LRDA? Então, nós temos as professoras Evelise e Yara, e nós tivemos o doutor aqui, Gibiamar, como colaborador. Esses são os estudantes egressos do LRDA, que fizeram mestrado e doutorado, ou pós-doc, também fizeram iniciação científica ou seu TCC no laboratório. Essa aqui é a equipe atual do LRDA, que vem desenvolvendo pesquisa científica com a radiação ultravioleta B. Então, nós temos a doutora Gabriela, que está desenvolvendo o seu estágio pós-doutoral, eu, que fiz o meu mestrado e atualmente faço doutorado, a Marina, que está fazendo o mestrado, e a Thalia, que é estudante de iniciação científica. Bom, a radiação ultravioleta B, ela chega na superfície terrestre e também chega nos ambientes aquáticos, né? Atingindo os organismos que vivem ali nesses ecossistemas. Macrobrachium ufessi é um camarão de água doce muito importante para a ciclagem de energia desses ecossistemas. Ele vive e se reproduz em águas claras e rasas, onde a radiação UVB consegue penetrar com facilidade. Bom, aqui a gente tem no esquema uma fêmea dessa espécie de camarão, aonde nessa câmara incubadora ventral externa e aberta, ela está carregando os embriões. A gente busca entender no laboratório quais são os efeitos da radiação UVB no desenvolvimento embrionário. Então, nós queremos entender quais são os efeitos da UVB no desenvolvimento embrionário de Macrobrachium ufessi. E mais recentemente, a gente busca entender se esses efeitos causados pela radiação UVB nos embriões persistem na larva. Bom, aqui eu coloquei essa foto dos embriões de camarão. Não sei, imagino eu que nem todos de vocês devam conhecer um embrião de camarão. Então, aqui, nessa imagem, a gente tem 4 embriõezinhos de camarão, certo? Essa região em amarelo corresponde ao vitelo, qual o embrião em desenvolvimento ele vai consumindo durante o seu desenvolvimento. As células do embrião, as células embrionárias, elas são transparentes, certo? E correspondem a esta região aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês esse risquinho preto na imagem, tá? Corresponde ao olho em desenvolvimento. Esses embriões da imagem, eles correspondem a embriões na metade do seu desenvolvimento embrionário, certo?
o desenvolvimento embrionário desta espécie de camarão dura em torno de 14 dias. Então, esses embriões aqui na imagem estão no dia embrionário E7. Bom, aqui, então, a gente tem o esquema de uma larva e na imagem algumas larvas, tá? Vejam que elas têm esses dois pontinhos pretos, são os olhos das larvas. Vejam que elas também, né, têm células transparentes formando o seu corpo. E aqui na imagem, nessa outra imagem, então, nós temos uma fêmea da espécie. Ela também tem uma carapaça transparente e ela carrega os ovos embrionizados aqui, ó, nessa câmara incubadora, até o final do desenvolvimento, certo? Ela pode carregar um pouco mais de 1.500 ovos nessa câmara incubadora. Bom, é muito importante que a gente, quando trabalha com embriotoxicidade, conheça muito bem o desenvolvimento do modelo de estudo que a gente tem, que a gente trabalha, tá? Bom, e existe uma premissa em estudos de embriotoxicidade. E essa premissa não só vale para estudos com camarão e não só vale para estudos com radiação UVB, certo? Essa premissa, ela vale se a gente for trabalhar com embriotoxicidade, com embrião de galinha, se a gente for trabalhar com embriotoxicidade, com embrião de Daniel-Hériot, e se a gente for trabalhar com embriotoxicidade com outro estressor ambiental. Qual é essa premissa? Tá? Essa premissa é, então, que embriões são mais suscetíveis a estressores ambientais do que larvas e do que adultos. E por que os embriões, eles são mais suscetíveis a estressores ambientais do que larvas e do que adultos, certo? É porque os embriões ainda não têm sistemas de defesa totalmente desenvolvidos, como as larvas podem ter e quanto os adultos têm, certo? Bom, como que a radiação ultravioleta B ela chega na superfície terrestre, tá? Bom, esse aqui é o espectro eletromagnético da luz solar, tá? Que ele compreende raios gama, raios X, ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas e rádio. Esse espectro eletromagnético, ele contém comprimentos de onda curto, que tem uma alta energia, e comprimentos de onda longo, que tem baixa energia. A radiação ultravioleta, ela é subdividida em UVC, UVB e UVA, certo? Bom, a radiação ultravioleta C, ela tem comprimentos de onda curto com alta energia, e esses comprimentos de onda curto com alta energia participam da dinâmica de formação e dissociação do ozônio. Então, participam dessa dinâmica de dissociação e formação de ozônio. Por participar desta dinâmica, ela acaba, a UVC, ela é atenuada na camada de ozônio, não chegando à superfície terrestre. A radiação ultravioleta B, ela tem comprimentos de onda curto com alta energia, que participam desta dinâmica e não chegam na superfície terrestre, mas a UVB também tem comprimentos de onda longo com baixa energia, que não participam desta dinâmica e chegam na superfície terrestre, certo? Por isso que a minha setinha aqui nesse esquema, ó, aqui, ela tá maior do que aqui embaixo. Então, parte da UVB chega à superfície terrestre. A UVA, ela só tem comprimentos de onda longo com baixa energia que não participam da dinâmica de formação e dissociação do ozônio chegando à superfície terrestre. Ok, mas qual é a problemática atual quanto à formação e dissociação do carbono, do ozônio, né?
é que a emissão de poluentes como clorofluorocarbonos acabam comprometendo a formação da camada de ozônio. Por quê? A, a, a alta energia dos comprimentos de onda curto da UVB e da UVC conseguem quebrar a molécula de clorofluorocarbonos, liberando um átomo livre de cloro. Esse átomo livre de cloro se liga a um átomo livre de oxigênio, comprometendo a formação do ozônio, aumentando os níveis de radiação UVB na superfície terrestre. Certo? Bom, considerando então, né, a problemática do aumento dos níveis de radiação ultravioleta B na superfície terrestre, a premissa nos estudos de embriotoxicidade de que os embriões são mais suscetíveis a estressores ambientais do que larvas e adultos, e a importância de Macrobráchium offerse na dinâmica dos ambientes aquáticos, é que começou-se a estudar no LRDA, então, os efeitos da radiação ultravioleta B nos embriões de Macrobráchium offerse. E aí, então, a partir de agora, eu vou começar a mostrar para vocês alguns dos resultados que a gente tem no laboratório, desses efeitos da radiação UVB nesses embriões. Bom, muito importante salientar é que a gente simula em laboratório a irradiância natural média, a qual estes indivíduos estão expostos aqui na ilha de Santa Catarina em um dia de verão, ok? Bom, nós temos esse trabalho aqui de Nazar e colaboradores, certo? O qual o principal, né, os principais achados, né, demonstraram alterações morfológicas induzidas pela UVB. A gente tem aqui nessa imagem, ou nestas imagens, indicados pelos asteriscos brancos, os embriões controle. Bom, o principal resultado encontrado é que a radiação UVB foi capaz de induzir opacidade nas células embrionárias. Lembrem que eu mostrei para vocês antes, que as células embrionárias são transparentes. E aqui a gente vê que a radiação UVB induziu uma opacidade nas células embrionárias. Claro, tem outras alterações morfológicas também, como, por exemplo, alterações nos olhos e nos cromatóforos desses embriões, certo? Bom, mas essa opacidade, né, nos levou a querer investigar os componentes associados à matriz extracelular dos embriões. E aí, mais recentemente, então, no ano passado, saiu esse artigo de Santos e colaboradores, tá? Onde foram quantificados os níveis de transcritos dos componentes associados à matriz extracelular. Dos 5 genes analisados, 4 deles tiveram os níveis de transcritos aumentados dos componentes associados à matriz extracelular. Bom, outro dado muito interessante que a gente conseguiu analisar no laboratório, e a literatura já nos diz, é que a radiação UVB, ela é capaz de induzir um dano ao DNA, que é a formação dos dímeros de timina na dupla fita de DNA. Então, a UVB consegue quebrar a dupla fita de DNA e formar dímeros de timina na mesma fita, certo? Mas alguns invertebrados, eles possuem uma enzima, que é a fotoliase, ativada, prestem atenção nisso, tá? Que ela é ativada pela luz visível e ela tem a capacidade de fotorreparo, ou seja, ela é ativada pela luz visível e ela consegue reparar este dano. Bom, no trabalho de Zene e colaboradores, então, foi-se avaliar essa formação destes dímeros nos embriões de camarão de Macrobráchium offerse. Então, as fêmeas com embriões na câmara incubadora foram irradiadas e os seus embriões foram analisados. Bom, as fêmeas foram irradiadas, algumas foram mantidas em aquários expostos à luz visível. Lembrem que a enzima fotoliase
ela é ativada pela luz visível, então, um grupo foi mantido na luz visível e outro grupo foi mantido em um aquário no escuro. Bom, os resultados, então, nos mostraram que aquelas fêmeas os embriões que foram mantidos na luz visível tiveram a porcentagem de dímeros de timina diminuídos, enquanto os embriões que foram mantidos no escuro não tiveram diminuição na porcentagem dos dímeros de timina, certo? Então, essa diminuição da porcentagem dos dímeros de timina nos indica uma ativação de um mecanismo de reparo. E aí, no doutorado da Zene, esse trabalho aqui foi o trabalho de mestrado dela, no doutorado dela, ela mostrou que os camarões, eles têm, esse camarão, esta espécie, Macrobrachium espécie, tem a enzima da fotoliase, né? Ela encontrou, então, o transcrito da fotoliase. Bom, como a gente tem, então, a formação desses dímeros de timina, né? Então, um dano no DNA, então ela viu também, encontrou-se dano, né? O comprometimento do ciclo celular e também diminuição na proliferação celular desses embriões. Considerando, então, esse comprometimento de ciclo celular, foi-se analisar os genes e proteínas associadas à apoptose. E esses resultados estão publicados no trabalho de Schramm e colaboradores. Então, a gente tem aqui a análise da expressão dos genes relacionados à apoptose, e viu-se que tem um aumento da expressão desses genes 6 horas após a exposição, e também para esses mesmos genes foram analisados o conteúdo de proteína. Também tem um aumento no conteúdo de proteína 6 horas após a exposição. E 12 horas após a exposição, a gente já tem a apoptose acontecendo. No trabalho de quadros e colaboradores, então, eles analisaram a ultraestrutura das células embrionárias. E o principal resultado que eles encontraram estava relacionado à morfologia das mitocôndrias, certo? Principalmente nas cristas mitocondriais. Então, a gente tem aqui em diferentes horários, né? Foram analisados 1 hora, 12 horas, 24, 48 horas pós-irradiação. E aí, então, elas decidiram também analisar a dinâmica mitocondrial e viram que tem um aumento de fissão e diminuição de fusão mitocondrial. E quando a gente tem esse aumento de fissão e diminuição de fusão, isso é um indicativo de mitofagia. E aí, eu não sei se vocês sabem o que é o processo mitofágico, tá? A mitofagia é um controle de qualidade mitocondrial. É uma autofagia seletiva para mitocôndrias, tá? É um processo de eliminação de mitocôndrias alteradas de dentro das células. E aí, então, com esse resultado de aumento de fissão, diminuição de fusão, a gente deu início ao meu trabalho de mestrado, que eu continuo hoje no doutorado. Então, nós selecionamos alguns genes relacionados à autofagia, mitofagia. A gente tem alguns aqui. E também genes que codificam proteínas relacionadas à membrana mitocondrial externa e membrana mitocondrial interna. E a gente quantificou os níveis de transcritos 6 e 12 horas após a exposição à radiação UVB. E a gente encontrou, então, nos nossos resultados, que 6 horas após a exposição à radiação UVB, nós temos o aumento nos níveis de transcritos. Bom, vendo isso, nós optamos por analisar, ver se esses transcritos foram traduzidos em proteínas. Então, nós fomos analisar o conteúdo de proteínas. E aqui eu coloquei os resultados para apenas uma proteína, tá? Mas a gente tem para outras também. E nós encontramos nos nossos resultados, então, que 12 horas após a exposição à radiação UVB, nós temos o aumento no conteúdo de proteínas.
Então, nível de transcritos nós temos aumento em 6 horas e proteínas 12 horas, sugerindo a tradução do RNA mensageiro em proteína. Mais recentemente, então, nós procuramos investigar se esses danos induzidos pela radiação UVB nos embriões persistem nas larvas. Então, nós temos o trabalho da Sofia, que fez iniciação científica no laboratório, com proliferação e morte, e nós vimos que as larvas, que os embriões foram expostos, as larvas ainda têm apoptose acontecendo. Bom, e aí a gente tem esse trabalho inicial da Marina, que está fazendo o mestrado dela, onde ela avaliou o fototropismo das larvas desses embriões. Ela expõe, então, os embriões e analisa as larvas assim que elas eclodem, tá? O que é o fototropismo, tá? Essas larvas dessa espécie, elas têm um fototropismo positivo, ou seja, tendem a migrar para a luz. Como que a gente faz essa análise? Nós temos um aquário escuro com uma divisória, coloca as larvas aqui no escuro, no outro lado tem um ponto de luz. Deixa um tempo, deixa elas aclimatar, retira a divisória e conta quantas migram para o ponto de luz. Essas larvas têm um comportamento de migrar para a luz. Então, no controle, a gente viu que elas migram para a luz, né? Agora, no irradiado, que os embriões são irradiados e as larvas são analisadas. Elas não têm esse mesmo comportamento. E aí, ela ainda está analisando esses dados para ver quais são as respostas celulares que podem surgir daí, apoptose, proliferação e outros dados. Bom, com relação à radiação ultravioleta B, os dados que a gente tem, principalmente de níveis de transcritos, não seriam possíveis se a gente não tivesse realizado no laboratório o transcriptoma dos embriões de hemiofés. Então, a gente tem esse transcriptoma disponível e também a validação dos genes de referência para estes embriões, porque é um modelo novo, né? Não é um modelo usual. Então, nós temos o transcriptoma e a validação dos genes de referência. Bom, falei bastante, né, da radiação UVB, porque é com que eu trabalho, sou apaixonada por isso, trabalho com macrobraquiofeces exposto à radiação UVB, com mitofagia, então, sou muito apaixonada. A partir de agora, então, vou entrar no trabalho dos colegas com os outros estressores ambientais. Bom, nós também temos no laboratório, trabalhamos no laboratório, então, com o glifosato, que é um herbicida usado nas lavouras, né, de soja, milho, algodão, enfim. Ele tem como alvo, então, ervas daninhas, mas ele pode chegar, pode chegar também aos ambientes aquáticos, águas subterrâneas, rios, lagos, e atingir organismos não alvos, né? Como peixes, camarões, como está aqui no esquema, certo? Bom, no LRDA, então, se avalia os efeitos, né, desse herbicida à base de glifosato em Dânio rério, que é o peixe zebra, também conhecido como paulistinha, e no camarão de água doce, Macrobrachium potiuna. Esse camarão também é coletado aqui na ilha de Santa Catarina como o Macrobrachium office. A equipe, então, que trabalha e que trabalhou, né, com o herbicida à base de glifosato no laboratório. Nós temos a professora Evelísia Profiara e nós tivemos um colaborador, que foi o doutor Eric Gismondi, da Universidade de Liège, na Bélgica. Então, com o Dânio rério, nós tivemos essa equipe, a doutora Aline, que fez o doutorado e hoje é pós-doc no programa, e com o Macrobrachium potiuna, então, nós tivemos o Madison. A equipe atual, né, com o Dânio rério, nós temos a Carla, que fez o mestrado e hoje faz o doutorado,
o Elvis, que faz o mestrado, e o Bruno, que está fazendo o TCC. E com o Potiúna, nós temos a Vanessa, que fez o mestrado e hoje faz o doutorado. Bom, quais são, né, os efeitos dessa exposição do herbicida à base de glifosato em larvas e em adultos? Em larvas, então, nós temos o trabalho da Laíse, que fez o mestrado dela. Então, ela avaliou a proliferação em modo celular, ela fez a exposição dos embriões e analisou as larvas assim que ocorreu a eclosão, certo? Ela avaliou no grupo controle 2 concentrações de glifosato nas regiões dos olhos, das brânquias e na região cefálica. Então, ela viu que ocorreu diminuição de proliferação, principalmente na região dos olhos, e aumento de apoptose na região dos olhos e das brânquias. Bom, nós também temos dados publicados no laboratório para adultos, né, no sistema reprodutor de adultos de Daniel Hélio expostos. Então, aqui, os adultos são expostos. Bom, então, para o sistema reprodutor masculino, aqui aqui nós temos o esquema da espermatogênese do Daniel Hélio, que se dá em cistos, né, uma espermatogênese cística, esse trabalho da Nese. E aqui a gente tem o controle nessa imagem e as 3 concentrações de exposição com que ela trabalhou. Ela demarcou aqui nas imagens os cistos. Quais são os principais resultados que ela encontrou no trabalho, tá? Alteração nesses cistos germinativos e, principalmente, o que mais chamou a atenção, que está apontado pelas setas, são esses espaços aqui, que a gente vê uns espacinhos em branco, entre os espermatócitos, tá? Nas 3 concentrações analisadas. Ela também analisou as células de Sertoli e viu alterações na ultraestrutura das organelas dessas células. Bom, para as fêmeas, nós temos o trabalho de Davico, que foi publicado no ano passado, que está relacionado a alterações no número e no diâmetro dos folículos ovarianos. O que foi encontrado, então? O aumento no número dos folículos ovarianos iniciais e diminuição no número de folículos ovarianos tardios. Esse aumento do número de folículos ovarianos iniciais, ocorreu esse aumento, desculpa, no número de folículos ovarianos iniciais, mas o diâmetro desses folículos eram menores, tá? Comprometendo, então, a maturação ovariana. Também temos dados, então, para os efeitos, né, dessa exposição do glifosato em cérebro de adultos, é o trabalho de Pereira e colaboradores, demonstrando que essa exposição do glifosato inibiu a atividade enzimática do complexo mitocondrial 1 e 4, consequentemente aumentando espécies reativas de oxigênio e diminuindo a viabilidade celular. Bom, eu venho falando bastante resultados, mas são alguns resultados que nós temos no laboratório, de alguns trabalhos. Depois eu mostro para vocês onde encontrar os outros trabalhos que nós temos. Tá? Bom, para Macrobráquio potiuna, nós também temos alguns resultados publicados com o herbicida glifosato. No Macrobráquio potiuna foi analisado o hepatopâncreas, tá? E também foi analisado nessas mesmas 3 concentrações, indivíduos expostos por 7 dias e 14 dias ao glifosato. Os principais resultados encontrados aqui na histologia foi vacuolização, a gente olhar mais de perto, tá? A gente vê vacuolização nas células, hipertrofia e aqui agregados de hemócitos. Bom, também se avaliou a ultraestrutura das células R, né, por microscopia eletrônica de transmissão.
E aí, na ultraestrutura dessas células, essa vacuolização que se vê aqui na histologia, se vê aqui na ultraestrutura também, tá? Além dessa vacuolização, também se viu dilatação dos espaços perinuclear, dilatação de retículo endoplasmático rugoso, perda de membrana mitocondrial, formação de membranas concêntricas, tá? E essas células R, elas são muito importantes no hepatopâncreas, porque elas atuam no processo de detoxificação. Bom, quanto ao piriproxifeno, outro estressor ambiental avaliado, analisado lá no LRDA, né? Ele é um larvicida, utilizado também nas lavouras de berinjela, abóbora, tomate e uva, certo? Ele é usado também em caixas d'água, em reservatórios de água, na concentração de 0,01 miligramas por litro, tá? Para o controle de mosquito, principalmente do gene Aedes, certo? Ele inibe o desenvolvimento das características do adulto, porque ele é análogo ao hormônio juvenil. Bom, ele é usado no laboratório, então, para avaliar a embriotoxicidade desse larvicida e é usado o embrião de galos domésticos como modelo biológico de estudo. A equipe, então, que faz parte, né, desses estudos, a professora Evelísia Profiara, nós temos como colaboradora a doutora Norma Machado da Silva, o Maico, que fez mestrado e hoje faz doutorado, e a Melanie, que faz mestrado. Bom, eu coloquei aqui esse trabalho do Maico, né, e colaboradores, que foi premiado recentemente, no final do ano passado, no Simpósio Integrado nas pós-graduações do CCB. Bom, o que ele demonstrou? Que essa exposição do piriproxifeno, né, causa, então, diminuição da massa corporal, diminuição da massa cerebral, também causa diminuição da largura do telencéfalo e do mesencéfalo, mas não ocasionou, não levou não teve diferença, né, no processo de ossificação da cabeça. E por último, mas não menos importante, o metilmercúrio. O metilmercúrio ele está disponível no meio ambiente por fontes naturais e antropogênicas, certo? E ele é bioacumulado nos tecidos, nos organismos vivos. Então, ele é bioacumulado na cadeia alimentar e nós humanos estamos no topo dessa cadeia alimentar. Existe uma recomendação de que gestantes, né, mulheres grávidas, não devem se alimentar de certos frutos do mar, né, de certas espécies de peixes, por eles conterem nos seus tecidos esse metilmercúrio. E existem já estudos demonstrando a embriotoxicidade do metilmercúrio, principalmente no sistema nervoso central. Bom, lá no LRDA, então, se investiga essa embriotoxicidade do metilmercúrio usando o embrião de galos domésticos como modelo de estudo. A equipe, então, que avalia o metilmercúrio, nós temos a prof. Evelísia Profiara, e como colaboradora nós tivemos a doutora Carmen Simeone. Essas aqui são as egressas do laboratório, e atualmente, então, nós temos a Natália, que fez o TCC, o mestrado, e hoje faz o doutorado, e a Jaqueline, que é estudante de iniciação científica. Como resultados que eu trago para vocês hoje, certo? Nós temos o trabalho de Ferreira e colaboradores, onde eles avaliaram, então, e viram que tem alteração no ciclo celular da medula, levando, então, à diminuição na espessura das camadas da medula espinhal.
e também no trabalho de mestrado da Natália, tá? Onde ela avaliou, então, essa embriotoxicidade do metilmercúrio nos corações de galos domésticos. Bom, essa exposição, né, dos embriões ao metilmercúrio levou a uma diminuição da proliferação celular nos corações, certo? E também alteração na espessura dos feixes das trabéculas ventriculares, aqui, nestas trabéculas dos ventrículos. A gente tem aqui essa análise por microscopia eletrônica de varredura, em cima controle, embaixo, né, exposto ao metilmercúrio, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, ocorreram alterações na espessura dos feixes, né, nas trabéculas ventriculares. Bom, e para fechar com vocês esses vários resultados que eu trouxe, né? São alguns trabalhos e alguns resultados desses trabalhos que a gente já tem no LRDA, tá? O que existe em comum nas respostas celulares frente a estressores ambientais? O que a gente viu, né? A gente viu que tem alteração na proliferação celular, geralmente diminuição da proliferação. A gente tem, geralmente, né, aumento de morte celular, alteração no ciclo celular, alteração na ultraestrutura das organelas, temos alteração na dinâmica mitocondrial, e a gente também tem alterações morfológicas, né, porque a gente também faz análises morfológicas. Bom, e a gente vê todas essas alterações, essas respostas celulares, tanto nos embriões, quanto nas larvas e nos adultos, né? Dos 3 modelos experimentais que a gente tem nos laboratórios. Certo? Então, gostaria de agradecer de novo a organização do curso de verão, ao PPGBCD, ao UFSC, ao LRDA. A gente tem aqui uma fotinho do grupo, mas ela é um pouquinho mais antiga, de 2019. A gente não conseguiu organizar ano passado para tirar uma foto mais recente, né? Mas tá aí, alguns já saíram, novos entraram. Mas gostaria também de agradecer a CAPES, a PESC, CNPq, ao LAMEB, ao LCME. E deixo aqui, então, o site do laboratório. Então, lá a gente tem dissertações, nossas teses, publicações, né, os artigos científicos, outras informações, se vocês quiserem acessar. Nos sigam nas nossas redes sociais, a gente tem Instagram, tem Facebook, e eu deixo aqui também o meu e-mail e o e-mail da professora Evelise. Muito obrigada. Certo, Júlia, muito obrigada pela sua palestra. Ela foi muito esclarecedora, muito interessante saber um pouco sobre o laboratório de vocês. E agora eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal deixou nos comentários. O Jauerson, acho que é assim que pronuncia, desculpa se estiver errado. Como são as questões éticas para fazer experimentos com embriões não humanos? Então, a gente trabalha com 3 modelos experimentais, né? Então, para o embrião de zebrafish e para o embrião de galos domésticos, então tem que passar pelo comitê de ética. Então, tem que passar pelo seu, então tem que ter aprovação. Então, quem trabalha tem um projeto, tem que passar esse projeto pelo comitê de ética. E como quem trabalha com embrião de camarão, por ser um invertebrado, a gente não precisa passar pelo comitê de ética. Mas a gente tem uma licença de coleta permanente autorizada pelo IBAMA. Tá? Daí a gente não precisa passar pelo SEUA para trabalhar com embrião de camarão. Mas para trabalhar com embrião de vertebrados, precisa passar por um comitê de ética. Entendi, certo. Muito obrigada. O Luciano perguntou assim, bom dia. O camarão estudado é de água doce ou de água salgada? A incidência da radiação UVB neste ambiente não seria maior ou menor nos camarões conforme o ambiente que eles se encontram? Sim, o camarão que a gente trabalha,
o Macrobacter ele é de água doce, tá? E conforme o ambiente, a incidência de UVB ou UVA varia sim, porque tem a matéria em decomposição que ela pode atenuar a incidência da radiação UVB. Geralmente geralmente não. Os ambientes de água salgada, eles tendem a ter maior concentração de matéria orgânica em decomposição que atenuam a incidência da radiação UVB. Os ambientes de água salgada tendem a ter uma menor concentração dessa matéria em decomposição. Então, não atenuam tanto a radiação UVA e UVB. Tá? Mas onde a gente coleta o camarão ali, o Macrobacter, a gente coleta na Lagoa do Peri. E eles, quando a gente vai lá para coletar, eles vivem no meio ali, a uns 20, 30 centímetros de profundidade. E a água é muito clara e muito rasa. A gente consegue olhar na água, assim, olha para baixo e ver eles tranquilamente ali passeando. Então, acreditamos que a UVB não tenha tanta atenuação da UVB naquele local em que eles vivem. Certo. O Diego Fagundes perguntou: gostaria de saber mais sobre a dinâmica mitocondrial com relação aos efeitos da UVB. Então, a gente tem os dados da Taline, que ela analisou por microscopia eletrônica de transmissão. Tá? Então, assim, a gente, como eu falei, nós simulamos a irradiância natural média, a qual os indivíduos estão expostos lá na Lagoa do Peri, num dia de verão, aqui na ilha de Santa Catarina. Tá? Então, a gente simula isso no laboratório. Aí a Taline, ela foi analisar por microscopia eletrônica de transmissão e viu que as mitocôndrias, elas são danificadas pela radiação UVB. Então, tem dano nas cristas mitocondriais. E também ela viu que tem uma morfologia, as mitocôndrias têm morfologia alterada também. E produção de espécies reativas de oxigênio, né? Bom, aí ela fez também análises por imunofluorescência e quantificou essa imunofluorescência. Então, ela viu que tem aumento de fissão, diminuição de fusão. Aí, se a gente for procurar e ler sobre esse aumento de fissão, diminuição de fusão, a gente sabe que isso é um indicativo de mitofagia. Aí, isso levou para o meu trabalho, que eu fui analisar, quantificar níveis de transcritos relacionados à mitofagia, tá? Que é um processo de controle de qualidade mitocondrial. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. José Augusto perguntou: no Brasil, há muitas universidades que fazem pesquisa na área da biologia do desenvolvimento? Se eu não me engano, como linha de pesquisa, eu acho que a Prof. Ebelise respondeu isso na segunda-feira, como linha de pesquisa, talvez, mas como nome, né, como a nossa pós-graduação é só a nossa, Biologia Celular e do Desenvolvimento, que vai te dar esse título, né, de mestre ou doutor em Biologia Celular e do Desenvolvimento, só tem essa aqui, no Brasil. No Brasil, é verdade. Os efeitos do glifosato já estão totalmente conhecidos em grávidas? Há algum tempo, li que o herbicida tinha relação com alguns abortos numa cidade. Teria como minimizar os danos depois da exposição? Olha, eu não tenho, assim, eu trabalho com radiação UVB, realmente eu não teria essa expertise de discutir ou te responder, né, com tanta sabedoria como meus colegas de laboratório sobre o glifosato. Eu trabalho com a radiação UVB. Talvez a gente deve ter algum colega de laboratório, ou a Carla deve estar no chat, talvez ela consiga te responder com mais clareza. Temos aqui a resposta da Carla já. Ela respondeu que não são totalmente conhecidos, mas sim foi encontrado glifosato, entre outros tóxicos, no leite materno de mulheres expostas, por exemplo.
Então, foi notado uma influência, né, desse herbicida. O consumo, a Ana Luísa perguntou, o consumo desses animais com alteração por conta da radiação pode causar prejuízo ao consumidor? Acho que na questão da alimentação, né, que ela deve estar perguntando. A gente faz pesquisa com relação aos danos ao meio ambiente, porque assim, esse camarão, ele atua na ciclagem de energia dos ambientes aquáticos. Então, ele tem uma importância ambiental. Esse é o nosso apelo, né? Então, a gente quer saber quais são os danos que a radiação UVB causa nos embriões, que pode causar nas larvas e se pode alterar a população, alterando o meio ambiente, né, aquele ecossistema. Quanto ao consumidor ou alimentação, essa espécie não é uma espécie utilizada para alimentação, né, Macrobrachiolophus, ela não é uma espécie utilizada na alimentação. Então, mas não acredito assim que a radiação UVB, eu não acredito, não sei se tem algum dado publicado, tá? Acredito que algum dano da radiação UVB em camarões que usados na alimentação venham causar algum dano. Certo. Agora estão passando alguns comentários de elogios e comentários sobre o trabalho, sobre embriotoxicidade. Muitos elogios também no chat. Parabéns pela fala, parabéns ao grupo pelo trabalho, tudo muito interessante. Trabalhos incríveis. Parabéns pela palestra. E eu creio que é isso de perguntas, certo? Acho que não temos mais nenhuma. Então, novamente, Júlia, queria te agradecer imensamente por vir compartilhar um pouco do seu trabalho, do trabalho do teu laboratório com a gente. Agora, a gente vai se preparar para a segunda apresentação, a segunda palestra. E é isso. Eu que agradeço o convite, então, gente. Muito obrigada. Certo. O Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular de Desenvolvimento, PPG-BCD, foi iniciado em 2009, com os níveis de mestrado e doutorado. Atualmente ele tem recebido o conceito 4 na avaliação do CAPES. O programa ele apresenta caráter inovador, agregando conhecimento das áreas de biologia celular e molecular, genética e biologia do desenvolvimento, combinando diferentes abordagens científicas e metodológicas, o potencial para trabalhar com algas, plantas, animais invertebrados e invertebrados, além de humanos. Além dos conhecimentos da área de biologia celular e desenvolvimento citados, soma-se ao nosso programa outras expertises que diversificam a atuação e incrementam o portfólio dos egressos, bem como enriquecem as publicações científicas. O programa está organizado em 4 linhas de pesquisa. Atualmente, em 2020, são aproximadamente 60 projetos de pesquisa sendo desenvolvidos pelo corpo discente e docente. E o processo seletivo para o ingresso no PPG-BCD, ele é inovador e muito acessível, pois vem sendo realizado de forma online desde o ano de 2015. O PPG-BCD vem realizando e participando da organização de diversos cursos e eventos para os mais variados públicos. Podemos citar o Simpósio Carioquinesis, o Simpósio de Integração dos Programas de Pós-Graduação do CCB, o qual é realizado pelos 11 PPGs do CCB, o curso de verão em Biologia Celular e do Desenvolvimento, voltado para alunos da graduação, e o curso de férias, baseado na vivência das etapas do método científico, que é destinado a alunos do ensino fundamental. O PPG-BCD se destaca em meio às demais PPGs do estado de Santa Catarina, pois é o único PPG da área de avaliação CB1, Ciências Biológicas 1 da CAPES.
É importante salientar que a presença do PPG-BCD como único PPG CB1 em Santa Catarina oportunizou a implantação do ProfBio, cujo público-alvo são os professores de Biologia do ensino médio. Também no país não existe nenhum programa de pós-graduação em Biologia do Desenvolvimento. O programa contempla uma carência histórica na área, pois há grande necessidade de capacitação de profissionais qualificados na área de biologia celular, molecular e do desenvolvimento. O PPG-BCD tem demonstrado potencial para atender diferentes demandas técnico-científicas em diferentes setores da sociedade, desde instituições de ensino superior, hospitais, laboratórios que envolvem o uso de tecnologias avançadas e escolas de educação básica. É importante destacar que mais de 95% dos egressos atuam na área, em instituições públicas e privadas, no Brasil e no exterior. Esse número é alcançado devido ao portfólio de diversas expertises adquiridas no PPG-BCD, que oportunizam a rápida inserção em diferentes setores produtivos e tecnológicos da sociedade. A busca por excelência tem tornado o PPG-BCD bastante atrativo, o que é verificado pelo aumento no número de discentes nos últimos anos. Os docentes e discentes do PPG-BCD estão cientes do seu papel na construção de um PPG forte e consolidado, e estão envolvidos no alcance das metas com o propósito de atingir as métricas de excelência para tornar o PPG-BCD ainda mais atrativo aos diversos profissionais que desejam completar a sua capacitação acadêmica em um curso referência em ciência, tecnologia e inovação. Estamos de volta depois desse pequeno intervalo, com a apresentação do vídeo sobre a nossa pós-graduação, nosso programa de pós-graduação. E agora eu gostaria de receber o professor Ricardo Garcês, que será o apresentador da segunda palestra do dia de hoje. O professor Ricardo ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Neurociências, Neurofisiologia pela UFSC e doutorado em Neurociências na área de Neurobiologia Celular e Molecular pela UFSC e pelo Centro Nacional de La Recherche Scientifique, NRS, na França. Ele realizou um estágio pós-doutoral nesse instituto na França, trabalhando com a sinalização molecular no desenvolvimento crânio-facial. Atualmente, ele é professor associado no Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética da UFSC, com experiência na área de Biologia Celular, Molecular e do Desenvolvimento, atuando principalmente com mecanismos de diferenciação celular, desenvolvimento dos derivados da crista neural, desenvolvimento crânio-facial, sinalização molecular no desenvolvimento e malformações crânio-faciais induzidas pelo vírus da Zika. Também compõe a equipe de redação e coordenação do blog de divulgação científica Cientistas Descobriram Que. Seja bem-vindo, professor Ricardo. Tá aparecendo tudo certinho, né? A apresentação, tá tudo correto? Por enquanto, tá aparecendo só você. Agora temos a sua apresentação também. Tá bom, então. E outro ponto importante, meu cursor tá aparecendo? Você consegue ver quando eu mexo ele aí? Consigo ver, aham. Ele tá aparecendo como cursor normal, não como pointer. Não tem problema, é só para eu ter uma estrutura para apontar aqui. Então, vamos lá. Então, eu queria agradecer ao pessoal do curso de verão, toda a organização desse curso de verão. Acho que é um curso extremamente importante. A grande maioria dos inscritos aí são alunos de graduação e final de graduação, alguns alunos de pós-graduação. Então, é um momento interessante para a gente apresentar resultados do nosso laboratório, apresentar os nossos dados, mas, principalmente, a gente buscar, com essa apresentação, ensinar algo um pouquinho diferente para vocês, algo que talvez vocês não aprenderam na graduação de vocês. Então, essa é a ideia. Eu fiquei bem feliz de saber que a gente tem um grande número de pessoas inscritas. Normalmente, a gente tem limitação de espaço. Esse semestre, a gente não tem limitação de espaço.
Então, novamente agradecendo por essa oportunidade, eu vou fazer uma apresentação para vocês de alguns dados, projeto, e vamos fazer uma grande mistura aqui de informações. Se vocês derem uma olhada no meu título, vamos começar pelo título. Antes da apresentação, é interessante você que está acompanhando aí agora, pegar um papel que você vai precisar talvez anotar algumas coisas aí. Mas vamos lá. Antes de a gente iniciar propriamente dito, quando eu boto lá o título, Vírus da Zika, Desenvolvimento e Evolução. Como um vírus pôde mexer tanto com a nova cabeça? Primeiro que essa nova cabeça aqui já cria um pouquinho de confusão, né? O que é uma nova cabeça? A cabeça é a cabeça que causa microcefalia com o vírus da Zika? Como é que funciona isso? Então a gente vai entender ao longo da apresentação aqui. Eu vou mostrar para vocês alguns dados. Mas note que eu coloco o vírus da Zika, desenvolvimento e evolução. E eu poderia colocar aqui biologia celular e biologia molecular, mas o título ia ficar muito grande. Mas é mais ou menos essa a ideia, é a gente abordar o problema do vírus da Zika, e quando a gente fala de desenvolvimento e evolução, a gente está ligando diretamente com a microcefalia, com uma visão que envolva todas as áreas de conhecimento. E essa é uma das grandes vantagens do nosso curso de pós-graduação, a gente consegue fazer isso, porque os nossos alunos têm formação em todas essas áreas. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, e no final vocês me fizessem perguntas. Pode ser perguntas relacionadas a resultado, mas uma coisa que eu queria que vocês prestassem bastante atenção é a linha racional desse projeto. Tentem se fazer a pergunta, eu vou tentar falar na medida do possível, mas como ele chegou a essa informação? Da onde ele tirou esse dado? Da onde ele construiu esse racional? Que acho que é uma das partes mais importantes quando a gente assiste uma palestra. É entender não só o resultado que está sendo apresentado, mas a linha racional por trás. Isso faz a gente crescer bastante. Certo? Então vamos lá, vamos começar. A gente fala de vírus da Zika, obviamente, o primeiro ponto que vem à mente é a microcefalia. E a microcefalia é fácil de identificar, a gente vê uma redução geral da cabeça. Tanto é que o diagnóstico é um dos mais simples que tem, você pega uma fita métrica, passa mais ou menos nessa regiãozinha aqui, acima dos olhos e mede. E aí teve até uma discussão se era 32, 33, quantos centímetros que era considerado microcefalia. E aí o que acontece? Quando a gente vê uma microcefalia e os pesquisadores começaram a estudar isso daí, basicamente eles veem que você tem uma redução no tamanho da cabeça. E o que a gente tem dentro da nossa cabeça que ocupa mais espaço é o córtex cerebral, certo? O nosso sistema nervoso a gente pode dividir em duas partes, como vocês estão vendo aqui. Em cinza claro a gente tem o córtex cerebral. Estão vendo? Ele é a região mais volumosa. Mas a gente tem esse pretinho aqui que a gente chama de tronco cerebral, que é como se fosse um formato de um punho fechado no qual o córtex se apoia. Evolutivamente falando, o tronco cerebral surgiu antes, e por conta disso ele reserva as informações relacionadas à sobrevivência, o controle da respiração, controle de pressão sanguínea, controle de batimento cardíaco, essas questões básicas, sistemas de luta ou fuga, ou seja, sistemas de defesa básico estão nesse tronco cerebral. Mais tarde, quando surge o córtex cerebral, ele surge como um centro de processamento extremamente sofisticado que, obviamente, consegue se comunicar com esse tronco cerebral. E aí ajudar na tomada de decisão. Então, o tronco cerebral controla a minha respiração sozinho. Mas se o meu córtex quiser, ele pode. Eu posso acelerar minha respiração agora ou trancar ela. Até um certo ponto, lógico. Mas eu consigo fazer isso daí. Aí uma coisa interessante para a gente entender bem como é que funciona essa dinâmica, isso vai ser importante na microcefalia, é que, por exemplo, quando vocês estão escutando a minha palestra agora, e vamos imaginar que vocês têm muito medo, mas muito medo de cobra. Aquelas pessoas que têm pavor de cobra. E do lado de fora da janela de vocês, ou bem longe no apartamento vizinho, ou na casa do lado, dependendo de onde vocês estiverem, tem alguém falando sobre cobra. Ah, encontrei uma cobra gigantesca aqui. Tem 22 metros de comprimento. É bem exagerado, né? Uma cobra enorme, uma anaconda encontrei aqui. Só que você está prestando muita atenção na minha palestra, porque ela está muito legal. Então, o que acontece? Você nem ouve aquela informação. Na verdade, você ouve. A informação sensorial vai chegar até os teus ouvidos, vai passar pelo tronco cerebral, só que o córtex vai decidir. Não, nada de escutar conversa de cobra. Vamos prestar atenção na palestra do professor Ricardo, que está muito mais legal. E você vai ter consciência apenas do que eu estou falando. Mas note, o teu tronco cerebral ouviu a informação da cobra, certo? E ele já vai começar imediatamente a dar respostas de defesa, já que você tem medo de fuga, e você vai começar a se sentir mal, você vai começar a suar, você vai começar a se sentir mal, e você não sabe por quê. Você diz, nossa, mas eu estou gostando tanto dessa palestra e não estou com vontade de sair correndo. Certo? Esse é o tronco cerebral falando. Então essas duas regiões, elas conversam entre si.
E é bem interessante essa conversa, mas vamos lá. Vamos focar nesse processamento do córtex. Quando eu olho uma microcefalia dessa, e eu comparo o tronco cerebral, não tem alteração. Quem tem alteração é o córtex cerebral, que reduz de tamanho, certo? E aí os pesquisadores foram estudar a influência do vírus no córtex cerebral. E aí a gente fez um monte de descobertas sobre isso, certo? Utilizando organoides cerebrais, utilizando células-tronco, a gente viu que eles infectam, de maneira geral, a gente sabe que o vírus gosta de infectar progenitores que vão formar o córtex cerebral, certo? E que ele mata esses progenitores, e por conta disso você tem um menor número de progenitores, um menor número de células, um menor número de encéfalo, certo? Essa é a ideia corrente, essa ideia é basicamente aceita. Só tem alguns problemas com essa ideia. Primeiro, é sempre os mesmos progenitores na mesma localização do sistema nervoso que são infectados? Não, isso é extremamente variável. Então, sabendo disso, por que a gente não tem casos em que o vírus infecta praticamente todos os progenitores e o córtex simplesmente não desenvolve, formando uma condição que a gente chama de anencefalia, certo? Isso não existe associado ao Zika vírus. Existe morte precoce, mas a anencefalia não tem caracterizado. Então, isso é um pouco intrigante. Então, se realmente esse é só um mecanismo, infectar progenitores, por que isso não acontece? Em termos bioquímicos, quando a gente vai olhar para os mecanismos básicos que se sabe associado ao Zika vírus, a gente tem aqui, em 2 núcleos ele separou, isso aqui é uma revisão de 2019, ele separa em 2 núcleos, basicamente, em ambos os núcleos os mecanismos são muito similares, todos envolvem mitocôndria, todos envolvem o estresse oxidativo, aumento de glicólise, culminando no processo de neuroinflamação. Mas notem que ele bota o vírus infectando os progenitores neurais e as células microgliais. E aí aqui quem entende um pouquinho de biologia do desenvolvimento já se sente incomodado com essa informação. Porque progenitor neural e microglia são células que têm origem embrionária completamente diferente. Então elas têm padrões de expressão de receptores diferentes. Certo? Por que justamente essas 2 células? Como que é essa conversa entre elas? Então, ficam alguns pontos falhos aqui, a gente vai ver que tem mais alguns. Mas vamos lá. Vamos começar focando pelo sistema nervoso central, certo? Pelo córtex cerebral e pela morfologia craniofacial, a alteração morfológica induzida pelo Zika vírus. Então, vamos lá, a gente tem essa redução no encéfalo. E aí a gente olha para essa cabecinha aqui, outra coisa que chama atenção é que se fosse um mecanismo em que o vírus infecta e mata aleatoriamente algumas células, é bem provável que a gente tivesse lesões nesse sistema nervoso aberto. Não, a gente tem uma cabeça, é menor, mas a estrutura básica dela é compatível com uma cabeça. Tem calota craniana, o córtex se forma, só que é menor. Vai funcionar adequadamente? Não, porque seria a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, um processador de computador, vamos fazer uma analogia. Na época que eu fiz meu primeiro curso de computação, o computador mais sofisticado que tinha era um processador 486, que vocês não devem nunca ter ouvido falar. Mas, enfim, a mesma coisa que eu pegar um processador daqueles e colocar num computador moderno. Vai funcionar? Talvez algumas funções funcionem. Algumas funções básicas, de ligar, desligar o computador, arquivos em lotes, porque isso se manteve. Mas a grande maioria não vai funcionar, porque tem uma incompatibilidade nos sistemas. É a mesma coisa que eu pegar um processador hoje e colocar num computador antigo, também vai ter uma incompatibilidade. Então, o que acontece? Como o córtex é o nosso centro de processamento, ele reduziu de tamanho, já ficou incompatível com o restante do sistema. Então, por isso que a gente tem uma série de alterações motoras, de fala, neurológica, assim por diante. Mas se a gente fizer uma análise, a gente vai ver tronco cerebral, a gente vai ver córtex, e um córtex bonitinho, sem lesão, sem nada. A calota craniana formada, sem lesão, sem nada. E isso é um pouco intrigante. Porque se eu altero o mecanismo de desenvolvimento, normalmente a malformação é uma coisa completamente aberrante. Certo? Aí se eu pegar esse crânio, essa cabeça e começar a olhar assim, bom, mas existe alguma cabeça que é semelhante a essa? A gente pode fazer essa comparação? Aí, para isso, a gente precisa saber como é que está essa cabeça. Então aqui vocês estão pegando, isso aqui é a calota craniana de um recém-nascido, normal, a gente vê que as suturas são bem abertas, isso permite o crescimento do sistema nervoso central. A gente vê ele banguelinho aqui, né? Não tem nenhum dentinho ainda. Certo? Mas uma característica importante, a gente tem essa fronte já bem vertical, certo? E a cabeça, o topo da cabeça, apesar do sistema nervoso não ter desenvolvido completamente, bem arredondado. Quando a gente pega um paciente com Zika vírus, dá uma olhada nas suturas dele. As suturas são quase completamente fechadas ao nascimento.
A espessura do osso é muito maior, chegando em alguns pontos até 2 vezes maior do que o recém-nascido normal. Além disso, quando a gente compara a morfologia, a gente tem uma fronte inclinada, o topo da cabeça achatado, plano, e aqui a gente tem uma característica muito importante. Presta atenção nessa junção do occipital com parietal. Você vê que essa junção parece que o parietal emitiu um prolongamento aqui para conseguir ligar com ele. Isso diz pra gente que esse osso parece que cresceu mais do que deveria, ou esses menos do que deveria. E provavelmente foi esses que cresceram um pouquinho menos e formou essa pontinha. O detalhe é que todos esses ossos aqui têm um controle molecular que é diferente desse. Esse é o osso mais antigo da cabeça. Enquanto o tronco cerebral é a região do sistema nervoso mais antiga evolutivamente, esse osso occipital é o mais antigo evolutivamente. Esses são mais modernos, certo? Guardem essa informação, que ela vai ser bem importante. Agora tem uma coisa interessante. Quando a gente olha essa cabeça, esse crânio aqui, ele não parece um crânio humano, normal, mas também não parece um crânio que não poderia existir na natureza, certo? E aí, se a gente for fazer uma análisezinha comparativa desse crânio, com um pouquinho mais de detalhe, e a gente olhar, por exemplo, em termos evolutivos, e agora eu preciso avisar vocês que os mais emotivos talvez corram uma lágrima no canto do olho. Esse aqui é um humano moderno. Esse aqui são alguns humanos ancestrais. A gente tem relativa novas descobertas aqui. Mas presta atenção aqui. Esqueça a mandíbula e a maxila só na análise da cabeça. Fronte inclinada, topo da cabeça relativamente plano, e olha essa junçãozinha que eu estou vendo aqui, ele chama occipital boom. Olha ele aqui, certo? Presente. Então isso é fantástico. Então quer dizer que o indivíduo infectado com Zika vírus, ele tem uma morfologia óssea cranial muito semelhante a humanos primitivos. Isso dá uma informação muito importante quando a gente faz essa análise simplesinha de fazer. Qual é a diferença? Por que daqui veio para cá? Porque alterou algum mecanismozinho molecular. Algum mecanismo molecular foi alterado e permitiu esses saltos, essa evolução, digamos assim. Isso quer dizer que talvez o Zika vírus esteja atuando sobre algum mecanismo molecular do qual a gente já utilizou no processo evolutivo. E ele está alterando morfologicamente isso. Mas para a gente ter um pouquinho mais de informação sobre isso, a gente precisa saber um pouquinho mais sobre a formação de ossos e do próprio sistema nervoso, que são as duas principais regiões afetadas pelo que a gente consegue ver aqui. Então agora, depois dessa informação emocionante, a gente vai ver um pouquinho... Perdoa a interrupção, Claro. Mas é que tem o banner ali embaixo da tua apresentação, tem que clicar em ocultar. Aí a apresentação sai e eu vou começar de novo ela. Aí, e aí ele some. Pronto. Beleza, muito obrigada. Nada. Então vamos lá. Vamos continuar. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre o desenvolvimento cranial, sobre osso e sistema nervoso. Porque outra informação importante aqui, o nosso córtex, vocês viram que ocupa a grande maioria da região da cabeça, certo? E o osso reveste totalmente ele. O nosso sistema nervoso é extremamente frágil, extremamente mole. O osso é rígido. Então a gente tem que ter uma conversa muito precisa aí. Imagina se resolve formar osso antes do tempo. O sistema nervoso não consegue crescer, forma uma barreira física para ele. Então essas duas estruturas têm uma conversa molecular muito própria e que está intimamente ligada com esse processo de evolução. Então vamos lá. Daqui pode contar no relógio 10 minutos, eu vou tornar vocês especialistas em desenvolvimento crânio-facial, de maneira bem simples, certo? Vamos lá, nós somos formados por 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme, certo? A ectoderme é a camada mais externa, que vai formar pele, anexos e assim por diante, e o sistema nervoso. Então aqui eu tenho uma representação da ectoderme, que por influência da notocorda, que não está aqui, ela se curva formando um tubo. Esse tubo vai ser formado ao longo de todo o embrião, certo? E é ele que vai formar nosso sistema nervoso. Então por isso que a gente chama de tubo neural. Do pescoço para baixo, ele continua sendo mais ou menos um tubo. A nossa medula espinhal é mais ou menos um tubo. Tem até um foramezinho lá no meio dela. Agora, na região cefálica, que ele muda completamente. E é aí que a gente vai olhar o que vai acontecer. Mas antes disso, presta atenção que durante a formação desse tubo, tem um grupinho de células marcadas em verde aqui, que migram, resolvem se deslocar, uma parte das células solta daqui e migra. Essas células são células fantásticas.
Se você ainda não escolheu a tua célula preferida, todo mundo tem uma célula que mais gosta, né? Aquela célula que o coração bate mais forte quando você escuta o nome dela. Então, dá uma olhadinha nas células da crista neural. Aposto que você vai escolher elas. E vocês já vão entender por quê. Mas vamos lá. Essas células formam vários. Formam o sistema nervoso periférico, formam os melanócitos da pele. Mas enfim, o que interessa pra gente agora é a cabeça. Na cabeça, o tubo neural vai formar meu sistema nervoso, a ectoderme vai formar a pele e as células da crista vão ficar no meio do caminho, entre os dois. Se eu pegar a minha cabeça e analisar, o que eu tenho entre a minha pele e o meu sistema nervoso central? Eu tenho osso e meninges. E é justamente o que elas vão formar. Os ossos da calota craniana, a grande maioria, e as meninges, certo? Então elas vão ficar aqui no meio do caminho. Ok? Mas vamos lá, vamos ver o que acontece com o nosso sistema nervoso. Ele forma um tubo, esse tubo é levemente curvado, porque o embrião se curva para frente, né? Mas está aqui o tubinho, certo? Ele está todo coloridinho, mostrando as diferentes partes. Não importa o nome exatamente, a gente vai ter aqui telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, e aqui vai formar medula espinhal, certo? Mas vamos lá, vamos por cor, para a gente não complicar muito com nomes. Essa regiãozinha aqui mais anterior, que está marcada em vermelho, é o que vai formar o meu sistema nervoso central. É o que vai formar meu córtex cerebral, certo? O restante é o que vai formar o tronco, aquela estrutura que a gente viu. E olha que bacana, se você prestar atenção no amarelo, verde e azul, eles vão crescendo, eles se dobram um pouquinho, mas não tem grandes transformações nele. Agora dá uma olhada no vermelho. Ele começa a crescer. Ele começa a crescer. E ele cresce, cresce, cresce e recobre praticamente todo o sistema nervoso. E ele cresce em duas etapas. Na primeira, ele só prolifera, como se fosse um balão enchendo. Como se fosse a cabeça do Homer Simpson, ela fica oca por dentro. Numa segunda etapa, ele cria esse espaço. Numa segunda etapa, começa a formar as camadas de neurônio. Então, quanto mais ele crescer, ele expandir na primeira etapa, maior o número de camadas vai ser possível criar numa fase posterior, certo? Então, a diferença entre eu, ser humano, e outros animais, que têm um córtex menor, é porque o nosso sistema nervoso, o nosso telencéfalo, que é essa região anterior, cresceu mais do que os outros. E por isso conseguiu formar mais camadas de neurônio e assim por diante. Agora você deve estar se perguntando, obviamente, mas por que cresce tanto, certo? Para responder essa tua pergunta, está aqui a nossa figurinha. Então está aqui, eu separei aquela mesma imagem do córtex cerebral. A região que vai formar o córtex, essa figura é do embrião, e ela corresponde ao sistema nervoso mais ou menos nesse estágio. Então essa regiãozinha aqui que vai crescer muito está aqui, ó. Esse azulzinho, talvez esteja aparecendo em preto para vocês, é uma molécula sinalizadora chamada FGF8, que está invertido aqui porque eu tentei deixar as cabeças todas para o mesmo lado. É ela que vai estimular a proliferação dessas células e o crescimento. Se eu tirar fora bloquear a expressão dessa molécula sinalizadora, não cresce. Se eu aumentar a expressão, cresce mais. Aí, opa, e se crescer mais, vai ficar mais esperto, mais inteligente? Não, é o caso. Eu vou ter um processador maior, mas eu não vou ter um hardware que permita ele conversar. Então, não necessariamente. Mas evolutivamente foi isso que aconteceu. Foi crescendo mais o nosso córtex. Então, quer dizer que quanto mais e mais tempo eu tiver FGF8, maior é o córtex. Então, se eu perguntar qual é a diferença minha para uma galinha, por exemplo, em termos de córtex, é só porque o meu ficou mais tempo expressando FGF8. Consequentemente, expandiu mais e pôde ficar maior. Simples assim. Agora tem uma informação importante aqui. Ok, muito legal. Entendi que é o FGF8 que estimula essa região a proliferar muito e eu ficar com um córtex grande. O detalhe é que essa característica morfológica ela não surgiu sozinha. Esse córtex grande, ele não surgiu sozinho. Ele surgiu junto com a mandíbula, a maxila, que é toda essa região aqui, e a capacidade de formar ossos na calota craniana. Surgiram junto. Como é que eu sei que surgiu junto? Porque não existe nenhum registro fóssil, nenhum animal, que tenha córtex grande e que não tenha mandíbula e maxila. Ou que tenha mandíbula e maxila e não tenha córtex grande. E aí, se eu for voltando evolutivamente, até o indivíduo em que isso não acontece, eu chego nesse indivíduo vivo, representante vivo do grupo, a lampreia. Aí, se a gente olha o sistema nervoso da lampreia, o tronco dela é muito, mas muito parecido com o nosso, em termos estruturais. Agora, dá uma olhadinha no córtex dela. Esse azulzinho, claro, é o córtex da lampreia. Não dá para ela fazer muita coisa com esse córtex, certo? Você nunca vai ver uma lampreia jogando xadrez, você nunca vai ver uma lampreia fazendo uma abertura em gambito da rainha num jogo de xadrez, porque ela não tem córtex para isso, certo? Ela não consegue processar
nesse estilo. Por que ela não consegue? Você vai dizer, eu já sei. É porque ela não tem FGF8 aqui. Vamos ver se é verdade? Olha lá, esse aqui é o embrião da lampreia. Note, essa região aqui são os arcos branquiais, é a mesma coisa que essa região aqui. Essa aqui é a futura boca, a nossa está aqui, futura boca. Esse aqui, mais fraquinho, é o istmo da lampreia, o nosso está aqui. E aqui, esse pontinho, não sei se vocês conseguem enxergar, mas se vocês não enxergar, vocês acreditem em mim, que tem um pontinho azul aqui, bem fraquinho, é a expressão do FGF8 dela. Aí a pergunta é, por que a lampreia tem tão pouco FGF8 naquela regiãozinha ali? E a resposta é muito bonita, certo? Recupera aquele lencinho que você usou para enxugar a lágrima lá da outra vez, que aqui vai correr mais uma lágrima no canto do olho. Lembra das células da crista neural que migravam aqui logo que o tubo neural fechava? Pois é, elas vão formar osso, e a gente já sabe que elas vão formar osso nessa região. Mas notem, aqui já vai ter célula de crista neural, porque o tubo já formou. Você vai dizer, vai formar osso agora? Não, elas vão esperar para formar osso. Elas vão esperar o sistema nervoso crescer. Só depois elas começam a formar osso. Então elas começam relativamente tarde na gente. Por isso que elas têm pouco tempo para formar osso. E esse é o motivo pelo qual a gente nasce com as estruturas cranianas abertas ainda, porque não deu tempo de formar todo o osso que deveria formar. Porque começou muito tarde, porque o nosso sistema nervoso ficou muito tempo crescendo. Certo? Então o que vai acontecer? Qual é a diferença minha para a lampreia? Certo? Então a lampreia não tem FGF8. Então vamos lá. Por que a lampreia não tem FGF8? Porque a ectoderme da lampreia expressa uma proteína chamada BMP, proteína morfogenética de osso. Não importa muito o nome agora, mas enfim, o BMP que bloqueia FGF8. Então, como a ectoderme está pertinho do tubo neural, ela vai liberar esse BMP e vai bloquear o FGF8. Então, por isso que a lampreia não tem. Você vai dizer, e a gente não tem BMP? Pois é, a gente tem BMP. Só que o que aconteceu? As células da crista neural, elas começaram na gente, nos vertebrados que têm sistema nervoso grande, mandíbula e maxila, que são os ginostostomados, certo? Começaram a produzir uma molécula chamada noguin, que bloqueia o BMP. E assim o FGF8 pode ser expresso. Então, por que o FGF8 é expresso aqui? Porque a crista neural bloqueou o BMP, que a ectoderme naturalmente produz. Então, evolutivamente, o que mudou da lampreia para a gente? Vertebrados superiores. As nossas células da crista começaram a produzir noguin. Não é bonito isso? Vai ficar mais bonito ainda. Porque quem estimula as células da crista a formar osso é o BMP. Note que a própria crista bloqueia a formação de osso. Ela diz, não, peraí, BMP fica longe, eu não quero formar osso. Enquanto isso, o sistema nervoso cresce. Então, tecnicamente, quem permitiu o nosso sistema nervoso crescer e a gente ficar espertinho da maneira como a gente acha que é, foram as células da crista neural. Vai lá, não é uma célula bacana? Certo? Mas vamos continuar. Então, vamos entender isso no todo agora, como é que acontece. Para a gente não se perder. Então, aqui, novamente o esquema das células da crista neural, as células migrantes, isso aqui é um embrião, o tubo neural está aqui, ele está crescendo na região anterior, ele vai migrar, e aqui eu estou mostrando as regiões onde essa célula vai, basicamente em todo lugar da cabeça. E isso aqui é um camundongo, um pouquinho mais velho, mostrando a migração dessas células, e aqui a gente tem os ossos formados. O parietal, parte do parietal, a gente poderia pintar aqui também, porque ele também é formado por células da crista neural, certo? Mas vamos lá, então eu vou formar todos esses ossos dessa região. Como é que vai acontecer essa coordenação? Essas células da crista neural, elas vão migrar. Ao migrar, enquanto isso está expressando FGF8 aqui, por que está expressando? Na lampreia não estaria, porque teria BMP e o BMP bloqueia, olha como ficou pequenininho. Mas na gente, as células da crista neural, estimuladas por um fator de transcrição chamado SIX2, isso é uma descoberta relativamente recente, estimula a produção de noguin, que bloqueia o BMP. Olha lá, ficou pequenininho. E isso permite ter FGF8. É o que a gente viu no slide passado. Certo? Agora, enquanto as células da crista estiverem expressando noguin, o córtex está crescendo. Então, quer dizer que animais que o córtex cresce mais é porque as células da crista ficaram mais tempo expressando noguin. Animais que crescem menos é porque ficaram menos tempo. Animais que não crescem praticamente, como a lampreia, é porque não expressou nada de noguin. Ok? Vamos ver como é que é a relação com o osso agora. Então, como é que acontece? As células migram expressando SIX e noguin.
O telencéfalo, que é essa regiãozinha aqui, vai crescer, e aqui tem todo o esquema, né? O mesmo que a gente viu. Aqui eu só coloquei o Sonic a mais, que ele contribui com o processo. E aqui a gente tem a formação de ossos. Então isso aqui é um embrião, é um humano, né? A formação de ossos na calota craniana. Muita atenção, os ossos na calota craniana, eles se formam um pouquinho diferente dos ossos da mandíbula. Vamos focar na calota craniana por enquanto. E aqui a gente tem, para que as células da crista que migraram e que ainda não começaram a formar osso, estão esperando para poder formar osso, elas precisam ser estimuladas por BMP, para entrar na via de diferenciação óssea. Para isso, como o noguinho bloqueia o BMP, esse noguinho ou o SIX, né, os dois precisam ser bloqueados. Só que a gente não sabe quem bloqueia eles. Então vamos chamar de fator X. Ninguém sabe quem bloqueia eles. E isso é muito importante, porque se você souber quem bloqueia, qual é o mecanismo, você sabe dizer por que os vertebrados evoluem, por que a gente tem, uns têm córtex maior, outros têm córtex menor, certo? Isso é muito bacana. Agora, olhando para esse esquema, certo? Ensinei um pouquinho vocês sobre desenvolvimento craniofacial. Se eu perguntasse para vocês, considerando que a microcefalia, as duas principais características são córtex menor, mas aparentemente bem estruturado, e osso aparentemente adiantado ao processo de ossificação. O que estaria acontecendo? Vamos lá, para eu ter um córtex menor, eu tenho que parar de produzir noguinho e SIX antes dos indivíduos normais. Se eu parar de produzir antes, automaticamente a ossificação também começa antes. E até o nascimento ela vai ter mais tempo para ossificar. E isso vai fazer com que o osso fique mais espesso e as suturas mais juntas. Você vai dizer, poxa, mas então o Zika vírus está atuando aqui. É muito bonito, mas é só uma hipótese. Bem embasada, mas é só uma hipótese. Para a gente ter certeza, a gente precisa testar. E é isso que o meu grupo se dedica, a tentar entender a microcefalia, desenvolvimento craniofacial e os mecanismos que controlam o crescimento de córtex e processo de ossificação. Tudo junto ao mesmo tempo, certo? Para a gente tentar ter uma resposta única. A ideia aqui é a gente conseguir um mecanismo que a gente explique por que o Zika vírus altera osso, altera sistema nervoso ao mesmo tempo. É praticamente uma teoria de tudo do desenvolvimento craniofacial inicial, da microcefalia causada pelo Zika vírus. Vamos ver então lá. Primeira dificuldade para a gente fazer isso. A gente poderia testar, fazer infecção com Zika, analisar os embriões em camundongo ou rato, só que eles não infectam para o Zika vírus. Certo? A gente tem essa dificuldade. Precisava de um modelo para isso. E até eu vi um comentário no final da outra palestra, alguém fez um comentário da palestra anterior, disse assim, esse modelo de ave é muito bacana, é muito legal. É muito mais do que legal. Porque ele vai permitir a gente entender a microcefalia causada pelo Zika vírus em humanos. Porque a ave infecta para o Zika vírus. Certo? Desde a década de 50 a gente já sabe. Então o que a gente fez? Aqui eu mostrei um experimento feito com ovo de codorna. Atualmente a gente faz com ovo de galinha, que é menos sofrido, né? O ovo de codorna é muito pequenininho. Mas a gente inocula o vírus mais ou menos nessa região, de forma que você não encoste no embrião, para que não tenha, o defeito não seja por conta do toque no embrião, fecha esses ovos ali com uma fita transparente, a gente consegue devolver no incubador, a gente consegue ver ele desenvolvendo. A gente retira esses embriões mais tarde, a gente analisa a morfologia dele, aquela regiãozinha do telencéfalo que vai formar o córtex está aqui bem redondinho, certo? Isso aqui é o olhinho do embrião. Aqui eu consigo dissecar esse sistema nervoso e olhar só o córtex dissecado. Então, tirei todos os outros tecidos, está só o sistema nervoso. E embrião de ave, então a gente tinha um modelo. A gente precisava testar, ver se ele era viável, e a gente tentou infectar. Tentamos infectar, que são os embriões que não foram infectados, os controles, e aqui a gente usou 5 partículas virais. 5, apenas 5. E a gente já conseguiu ver alterações no tronco, bem evidentes. Quando a gente faz a dosagem de vírus, a gente vê que a gente tem aqui 1.795 partículas virais por microlitro. O embrião desse aqui rende mais ou menos uns 10 a 20 microlitros, então vocês multiplicam para ver a quantidade, o quanto cresceu. É bastante variável essa infecção, obviamente, como se esperaria de uma infecção viral. Quando a gente usa 500 partículas virais, a gente tem malformações bem evidentes. E, obviamente, um aumento grande. Então, quanto maior a malformação, maior a carga viral também aqui nesses indivíduos. Então, a gente tinha um modelo para estudar. Então, agora a gente ia seguir os próximos passos. Primeiro foi analisar a taxa de sobrevivência. A gente viu que com 3 dias após, embriões de 3 dias, 24 horas após a infecção, eles sobreviviam bem. Não tinha diferença entre o controle. Isso é bom, porque se eles morressem,
a gente não teria o que estudar. Só que tem uma dificuldade, a gente precisava de alguém que sobrevivesse por 15, 17 dias, para a gente conseguir ver o osso, porque o osso se forma muito tarde. E a gente viu com 15 dias aqui, sim, a gente tem uma mortalidade em torno de 60%, que era esperado, afinal de contas eu infectei com uma carga viral alta, mas a gente tem indivíduos que sobrevivem. Então a gente consegue estudar. Então a gente tinha um modelo ideal para estudar isso daí. Então agora a gente tinha que começar a trabalhar com isso. E qual é a primeira pergunta que vocês fariam aqui nesse momento? Se você respondeu analisar o tamanho do sistema nervoso central, pega aquele papel que eu falei para você anotar lá no começo e anota uma estrelinha para você lá. Depois você manda para a coordenação do congresso para eles colocar no teu certificado, lá, assistiu a palestra, tá, ganhou uma estrelinha. Quando a gente olha o telencéfalo, essa regiãozinha redondinha aqui, a gente vê quando infecta com o Zika vírus, ele vai reduzindo de tamanho. Aqui é bem evidente a redução de tamanho. A gente consegue ver até que altera a morfologia cranial. Quando a gente vai medir essa alteração, realmente, a gente no 5 não tem uma diferença estatística, mas lá no 500 a gente tem. Lembrando que são tudo dados muito preliminares, a gente não pôde avançar com esses dados, por conta, obviamente, da pandemia aí, que pegou a gente meio de surpresa. Mas, enfim, 27%, mas 27% é mais de um quarto no desenvolvimento inicial de uma estrutura que é fundamental. Então, essa diferença, apesar de parecer pequena, ela é muito, mas muito importante do ponto de vista biológico. Só que o sistema nervoso da galinha tem um detalhe que o nosso não tem. Vocês estão vendo essa região maior aqui? Isso aqui é o mesencéfalo dela. Nela, o mesencéfalo é a região que prolifera mais. E aí a gente se perguntou, será que o vírus, se o vírus realmente estiver atuando, bloqueando proliferação, a gente vai ver efeito no mesencéfalo. Então a gente mediu o mesencéfalo também. E não viu uma diferença, uma tendênciazinha de redução, mas não tem diferença. Então o efeito parece ser específico no telencéfalo, no córtex cerebral. E isso é bom, porque é exatamente o que a gente observa em humanos. A próxima pergunta. Aquela que se eu dissesse, não, você agora pode vir para o meu laboratório, você vai fazer esse experimento para mim. Olha lá. Olhando o nosso mecanismo molecular, a próxima pergunta, obviamente, a gente vai para o topo da hierarquia molecular, é saber se o vírus está alterando a expressão de SIX, porque é o SIX que controla o login. Né? Se você respondeu o SIX2, bota lá mais uma estrelinha para você pôr no teu certificado. Quando a gente faz uma hibridização in situ, isso é um dado bem preliminar, que a gente não conseguiu repetir mais, mas isso é uma hibridização in situ, é uma marcação aonde está esse fator de transcrição está sendo expresso no embrião inteiro. Então a gente olha que sim tem uma redução. E aí, se você não correu uma lágrima no canto do olho até agora, vai correr agora, porque isso é muito bonito. A gente mostra que sim, que aquela hipótese fantástica que poderia explicar tudo pode ser verdadeira. A gente tem que processar melhor, a gente tem que entender melhor? Sim, mas a gente está no caminho para entender. Quando a gente olha, aqui a gente não conseguiu fazer hibridização in situ, só a PCR, a expressão de Noggin, por exemplo, a gente tem uma redução considerável na expressão de Noggin. E SOX9, que seria um fator de transcrição que a gente esperaria não alterar, realmente não altera. Então mostra que não tem célula de crista morrendo, por exemplo. Porque poderia, já que são as células da crista que estão expressando SIX e Noggin, se o vírus matar todas elas, eu não vou ter expressão. Na verdade, não reduziu a expressão, matou as células que expressavam. Mas quando a gente olha esse SOX9 aqui, a gente vê que não morreu célula. Não tem diferença, provavelmente. A nossa próxima pergunta, obviamente, foi osso. E altera a formação de osso? E a gente montou um experimento. Então, aqui no dia 0, a gente bota incubar, com 2 dias a gente infecta, a gente vai analisar lá com 15 dias, para ver ossos e cartilagens. E aqui a gente tem uma marcação de osso, certo? Bem em vermelho, bem marcada. Aqui vocês conseguem ver, os ossos da galinha, obviamente, são um pouquinho diferentes da gente, mas nem tanto. Então, esse aqui é o osso frontal, ela tem esse osso esquamosal aqui, o parietal. Essa junção aqui da mandíbula maxilo quadrado, esse aqui é um osso evolutivamente bem importante, certo? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, o que acontece quando a gente infecta. Com 5 e com 500 partículas virais, a gente tem alteração do quadrado, a gente tem alteração do frontal, a gente tem aqui, parece que um aumento de ossificação desse quadrado, parece que inicialmente reduz e depois aumenta, a gente não consegue ainda entender direito esse processo de ossificação. Mas o fato é, o vírus está alterando o processo de ossificação, está alterando o sistema de crescimento do sistema nervoso central e SIX2. Então a gente tem um combo que permite a gente pensar realmente numa teoria de tudo para o que está causando, para como o Zika vírus causa a microcefalia. Podemos afirmar isso? Não. A gente tem muito trabalho pela frente, por isso que a gente precisa de muito aluno para trabalhar
nesse projeto. Então a gente tem não, né? Vai ter uma galera trabalhando assim que a gente puder voltar a trabalhar, mas enfim, é um projeto bastante empolgante. A gente permite não só entender a microcefalia, como que o Zika vírus causa microcefalia, mas o desenvolvimento crânio-facial como um todo. O processo evolutivo da nossa cabeça, da nossa inteligência, do nosso sistema nervoso. Então é um projeto bem interessante, bem empolgante. Então, para terminar, eu gostaria de fazer um exercício com vocês aqui, uma reflexão. Eu queria mostrar essa imagem para vocês, são 6 crânios, e eu queria perguntar para vocês qual desses é humano. E se eu tivesse com uns 500 alunos que estão inscritos, obviamente nem todos estão assistindo a palestra, mas se eu tivesse com vocês todos numa sala de aula, é nesse momento que vocês começam a erguer a mão para responder, e se acotovelar, e se amontoar, e todo mundo junto responde o crânio E é humano. Obviamente isso é um crânio humano. Olha lá, a face bem frontal, a parte superior arredondada, e sem sinal nenhum de inserção de hospital com os demais ossos. Só que não é ele o único humano. Na verdade, primatas não humanos são só esses 2. Então, a fronte inclinada, parte superior arredondada, e olha o hospital boom aqui, aquele encontro em ângulo do hospital com o parietal. Aqui também a gente consegue ver bem proeminente. Né? Esses 4 de baixo aqui são humanos, mas eles são humanos primitivos, na minha direita, aqui na apresentação da tela, e humanos modernos na esquerda. Então, notem que os humanos primitivos, a gente tem uma evolução já desse crânio, mas ele é muito semelhante aos primatas não humanos, em termos dessas características básicas que eu destaquei para vocês. E esse aqui, vocês já conhecem, é o paciente infectado com Zika vírus. Notem que se a gente comparar a morfologia cranial dele, ele é muito mais semelhante a primatas não humanos e humanos primitivos do que a nós. Isso me diz que provavelmente o vírus com certeza está alterando um mecanismo molecular que foi o mecanismo molecular eixo que foi alterado, permitindo a nossa evolução. E aí tem uma brincadeira engraçada aqui, porque a gente tem um vírus que está provocando uma alteração crânio-facial, que está deixando o nosso crânio semelhante a espécimes primitivas. Ou seja, é um vírus que está fazendo exatamente o contrário do que aquele que fazia no planeta dos macacos, que tornava mais inteligente. Ele está fazendo o contrário. Se a gente descobrir aonde esse vírus está atuando, a gente pode estar em face do mecanismo molecular que alterou, permitindo esse salto evolutivo. Então, isso é bem interessante e bem empolgante para a gente, certo? Mas, lógico, que a gente está ainda longe de tudo isso aqui. É só uma reflexão, é mais uma brincadeira para a gente pensar no modelo, pensar no sistema, e para que vocês tenham em mente o quão isso pode ir longe. O quanto um projeto que começou para tentar explicar por que o Zika vírus causa microcefalia, a gente pode envolver uma grande quantidade de assuntos aí. E o nosso programa de pós-graduação permite tudo isso, porque a gente tem professores de todas as áreas envolvidas nisso, certo? Então, eu gostaria de terminar com um agradecimento, obrigado pela atenção de vocês. Eu queria agradecer a equipe do LACET, Laboratório de Células Tronco e Regeneração Tecidual, em que eu, André e a Thalita somos os coordenadores desse laboratório. Os alunos que trabalharam diretamente no desenvolvimento desse projeto e que estão trabalhando agora, então o Gabriel, a Jaqueline, a Alessandra, a Camila, a Nathalie, os alunos de iniciação científica, o Felipe e a Daniele. Queria agradecer, um agradecimento especial aqui ao pessoal da Fiocruz do Paraná, são eles que fornecem todo o aporte de virologia que a gente precisa, os vírus, reagentes, toda a discussão que a gente tem, eles são fantásticos, os 3 aqui estão sempre prontos a colaborar conosco. Agradecer às agências de financiamento que financiaram parcialmente ou totalmente esse projeto, de alguma maneira ou outra, e deixar aqui no final uma propaganda para vocês do blog de divulgação científica que eu e mais 20 pesquisadores mantemos há 7 anos para divulgar a ciência. Então a ideia é pegar artigos de ponta, é criar um espaço em que você possa confiar no que você está lendo ali. Então todos os textos são escritos por pesquisadores, supervisionados por pesquisadores, alunos com pesquisadores, e são revisados por toda a equipe de redação. Então a gente tem uma certa qualidade ali nos textos em termos de informação científica. Então a gente divulga no blog, no Instagram, e no Facebook e no Twitter também, certo? Mas no Twitter a gente está meio fraco de seguidor, certo? Então gostaria de agradecer a presença de vocês e estou aberto a perguntas.
Agora acho que tá me ouvindo. Aí. Isso, agora tá te ouvindo. Então, vamos começar com algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Acho que uma das primeiras perguntas foi da Cláudia, aqui. Ela perguntou que ela viu uma reportagem em que teve uma mãe que engravidou de gêmeos bivitelinos e contraiu o Zika vírus. Um dos nenéns nasceu com microcefalia e o outro não. Ela perguntou como que isso poderia ser explicado. Quando o vírus entra na corrente sanguínea, ele chega até o feto pela barreira hematoplacentária. O que acontece é que provavelmente ela devia ter uma carga viral baixa, poucos vírus chegaram e foi basicamente para um dos fetos só. É um pouco estranho esse dado, pensar nisso assim, nessa resposta tão simplista, porque o vírus ele consegue infectar as células da placenta e consegue proliferar nessas células da placenta. Então, se o vírus chegasse ali e proliferasse, então, provavelmente ali, essa informação de proliferação também, ela não é em qualquer estágio do desenvolvimento da placenta, tem estágios específicos, o que assim, é difícil explicar, mas provavelmente infectou um só. Isso provavelmente associado a uma carga viral baixa, caso contrário, isso não aconteceria. Mas é raríssimo isso acontecer. O José Augusto perguntou assim, professor, por que o antígeno causa danos específicos à região do telencéfalo? Existem proteínas que inibem sua ação em outras regiões do córtex? Então, isso a gente não sabe explicar, porque a explicação clássica de que o vírus infecta e mata as células não é basicamente o que a gente está vendo. A gente vê que o vírus infecta e mantém a célula viva, ele mantém lá e ele está alterando o metabolismo dessa célula de alguma maneira. Então, provavelmente o que está acontecendo, ele não infecta aleatoriamente, ele não altera mecanismos aleatoriamente, senão a gente teria uma variabilidade em morfologia. Então, ele pode infectar outras regiões? Pode, mas normalmente morte em outras regiões não culmina em malformações. A gente tem mais de 1/3 dos nossos neurônios, eles morrem durante o desenvolvimento. Então, não dá para explicar propriamente porque a gente não conhece o mecanismo, mas provavelmente é alguma questão de mecanismo específico também. Mas ele infecta outras regiões do corpo, inclusive. Inclusive é pouco comentado, mas o rim ele é muito infectado durante o desenvolvimento. E causa malformação no rim também. E aí uma informação curiosa é que o fator de transcrição que controla a proliferação da célula-tronco do rim também é o SIX2. Então ele faz duas coisas em 2 pontos separados. Tá? É bem curioso isso. Muito interessante. A Ju Miranda perguntou assim, vocês têm algum teorizado porque a cepa brasileira é relacionada com microcefalia e a africana não? Sendo que a africana in vitro tem uma replicação bem significativa e também causa morte celular? Então, esse é meu sonho, na verdade. A gente já está conversando com o pessoal da Fiocruz, porque se a gente... só que a gente precisa avançar um pouquinho mais, mas vamos imaginar, numa situação hipotética, que a gente consegue ver realmente que o Zika vírus, ele altera especificamente a expressão de SIX2, por exemplo, que alguma proteína do vírus interaja com algum promotor da região SIX2 ou alguma coisa assim. Aí a gente pode ver que proteína é e comparar os genomas. Porque até então tem diferenças nos genomas, mas a gente não sabe o que isso significa. E pode ser também que tem alguma sequência no genoma que modificou, a sequência de par de base, e ele está sequestrando fatores de transcrição. E não está competindo pelos mesmos fatores de transcrição. Então, só que você comparar o genoma em si, ele não te diz grande coisa. Agora, se você tiver um mecanismo, ele está atuando sobre a proteína A, B e C. Esse pode ser um mecanismo. Outro mecanismo provável são sequências repetitivas de elementos responsivos a ácido retinóico, que a gente até uma das minhas alunas de mestrado está trabalhando com isso, que pode ter variação entre as cepas. Então a gente não conseguiu identificar ainda, não sabe isso daí, mas a partir do momento que a gente avançar, a gente vai conseguir talvez elucidar isso daí, porque isso até agora é uma pergunta sem resposta. Interessante. Eu, por exemplo, nem sabia a diferença entre uma cepa e outra. Achei muito interessante essa pergunta. Tem diferença entre as cepas brasileiras. Dependendo da região do Brasil ali, eles já têm algumas diferenças que conseguem ver diferenças em causar malformação. Então, é algum elemento
relativamente recente que mudou nesse vírus. Certo. O José Augusto perguntou assim, professor, existem muitos laboratórios que trabalham pesquisa voltada à embriotoxicidade do Zika vírus? Tem, eu não diria muitos, mas tem alguns no Brasil que trabalham com isso. O detalhe é só que a esmagadora maioria, eles focam no órgão afetado. Então, eles pegam o sistema nervoso, criam um sistema in vitro, porque o camundongo não infecta, e estudam esse mecanismo in vitro. Só que a partir do momento que você pega in vitro, você vê, o neuroepitélio, ele interage com as células da crista neural, que interage com as células da ectoderme. É uma comunicação molecular junto. A gente tira isso sozinho. Então, que eu saiba que está trabalhando de forma conjunta, coordenada, é o nosso grupo aqui, e tem um grupo na França também que está trabalhando um pouquinho com isso coordenado. Só que eles têm a grande dificuldade de não ter acesso ao vírus. Então, eles trabalham só com peptídeos virais. Então, que eu saiba, o nosso é o único que faz essa abordagem mais complexa, mais ampla. Muito interessante, realmente. A Nicole perguntou assim, digamos que se que o Zika vírus consegue regular a SIX2, Noguin e etc. Algum vírus no passado evolutivo também pode tê-los regulado e nos ajudado no crescimento do cérebro? Então, isso foi uma conversa que eu tive com o professor da virologia ali, o Daniel Mansur, até a gente estava na fila do dentista. Ele virou, o dentista chamou ele virou, não, peraí, só um pouquinho, o paciente. Sim. Acho que caiu? Acho que agora voltou. Tá, Tinha caído. não, ficou todo preto aqui. Existem alguns vírus que eles conseguem infectar as células e eles transferem parte do genoma deles para as células, elas incorporam essas células. O vírus não mata essa célula. E ele acaba, quando incorpora essas partes do genoma, ele pode acabar interferindo, criando regiões regulatórias, bloqueando regiões regulatórias, interferindo de alguma maneira no DNA, a alterar a dinâmica de ligação dos fatores de transcrição e, consequentemente, da expressão. Então, sim, em teoria pode ter existido. A gente tem evidência disso? Não tem nenhuma evidência. Mas em teoria pode. E se a gente demonstrar que o vírus, isso aí seria um sonho, mostrar que o vírus da Zika ele infecta algumas células e que ocorre essa alteração no padrão de expressão, aí a gente pode sair procurando justamente nessa região, porque procurar no genoma inteiro seria muito complicado. Mas em teoria poderia. Na prática, não se tem alguma evidência ainda. Mas isso seria fantástico se a gente conseguisse mostrar isso daí. Então, muitos parabéns, né? Muitas parabenizações pela palestra. Existe alguma alteração na intensidade ou no tempo de expressão do Noguin pela crista neural entre os gnatostomados mais ancestrais e menos ancestrais? Tem. Uma vez que o córtex não tem o mesmo tamanho entre eles? Tem. A gente já fez uma comparação, por exemplo, em embriões. Foi coelho que fizeram e peixes, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente a espécie. Foi o pessoal da França que fez, inclusive. E eles mapearam não só a intensidade, mas o tempo de expressão. E você tem diferença. Então, nessas duas espécies, você tem o que tem o córtex mais desenvolvido, no caso, ele tem um tempo de expressão um pouquinho maior. O que não se sabe é o que está regulando esse tempo de expressão. Então, como é que ocorre esse tempo de expressão? Mas isso é um dado que eles fizeram, e a ideia era explicar por que isso estava acontecendo. Eu não sei, mas até onde eu sei, não foi nem publicado esse dado. Eles fizeram essa análise de habilitação in situ, eu ajudei nas etapas iniciais, só como eles não conseguiram avançar nos porquês, eu acho que eles nem chegaram a publicar essa informação. Mas sim, existe diferença. Muito interessante, realmente. E deixa eu ver se nós temos mais alguma pergunta. Acho que agora é a parte do pessoal agradecendo pela palestra, elogiando bastante, falando que muito interessante, dando parabéns pelo trabalho. O Richard também parabenizando, a Yasmin. Quem gostou da palestra está pensando em entrar na pós-graduação, é
Pois é, até acho que a Nathalie deve ser, acho que é aluna do seu laboratório, ela comentou sobre que você abriu uma vaga, né, para mestrado nesse edital agora que está aberto. Ela já fez a propaganda aqui, ó. Aos interessados em trabalhar no projeto, o professor Ricardo abriu vaga para mestrado e o edital está aberto. Nós temos mais informações. Viu? Ela já fez a propaganda. Nós temos mais informações no Instagram da PPG e também no site da UFSC, com o edital aberto. Parabenização pela palestra, como sempre, muito didático. Tá, muito obrigado. Se alguém for com alguma pergunta, ficou meus contatos de e-mail lá, pode escrever que eu respondo para vocês. Certo. Eu acho que, no mais, seria isso. Professor Ricardo, muito obrigada por aceitar o convite em participar do nosso evento. É sempre um prazer recebê-lo. O pessoal está perguntando nos comentários se tem vaga para ser seu orientado. Orientado de mestrado tem uma aberta. Agora, de iniciação, científica, a gente está com limitação na UFSC para trabalhar, né? Então esse semestre está bem complicado. A gente está tentando reduzir no máximo o número de pessoas para que os que já estão trabalhando possam trabalhar. Então, por enquanto, alunos de iniciação científica novos, não, por conta dessas limitações. Mas, se tudo der certo, isso vai passar. Tem uma pergunta do Richard, que acabou passando. Ele pergunta assim, professor, se confirmada essa hipótese, a expectativa é de que algum tipo de intervenção nesses mecanismos... A expectativa é de algum tipo de intervenção nesses mecanismos no caso de microcefalia? A expectativa de algum tipo de intervenção? Sim, porque se você pegar, por exemplo, ali a molécula-chave que está controlando o desenvolvimento do sistema nervoso central é o FGF. Então, essas moléculas a gente consegue, por exemplo, o BMP. Atualmente a gente tem anticorpos bloqueadores que foram desenvolvidos basicamente para tratamento de câncer. Então, a gente pode tentar, lógico, é tudo tentativa, aí vai ter que desenvolver toda uma parte de farmacologia, toda associado a isso, mas aí você passa pelo alvo. E não é um alvo que a gente não tem nenhuma droga que atue nesse alvo. Não, já existem várias. É só saber como fazer e o que fazer para não afetar a mãe, para não afetar outros processos. É um pouquinho complicado porque essas mesmas moléculas, FGF, BMP, elas estão atuando sobre outros elementos do desenvolvimento. Então teria que fazer algo direcionado ao sistema nervoso. Mas, enfim, daria para utilizar, por exemplo, a proteína receptora do Zika vírus, associar esse sistema de molécula a uma microvesícula com o mesmo receptor. Certo? E aí você direcionava a droga a células infectadas, alguma coisa assim. Enfim, não vai ser imediato, não vai ser assim, publiquei o artigo hoje, amanhã já tem terapia. Vai ser anos de desenvolvimento. Mas sim, pode ser feito. Pode ser feito. E é uma coisa bem bacana de se fazer. Aí foge um pouco da minha expertise, né? E precisaria do pessoal da farmácia um pouco mais empenhado nisso. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade real. Travou um pouquinho, você pode repetir? Não, de ser uma possibilidade real disso acontecer. Sim. Eu acho que a última pergunta da Aline, ela perguntou assim, se as cepas que infectam aves são as mesmas que infectam ser humano? Sim, essa cepa eu não citei, mas essa cepa que a gente utilizou em aves é a cepa isolada dos pacientes com microcefalia, aliás, isolada das mães que tiveram filhos com microcefalia no Nordeste. Então, é a mesma cepa. Então, a gente tem outras duas cepas ali, mas é mais a título de comparação. É uma cepa que foi modificada em laboratório, ela é mais virulenta, e uma que ela tem efeitos mais relevantes, é mais semelhante à cepa africana, em questão de microcefalia, comparativamente. Mas sim, é a mesma cepa humana. Certo. Acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Acho que essa da linha era a última mesmo. E é isso, professor. Obrigada novamente. Ótimo, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês. É sempre bom contar com a sua presença. Pronto. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Nosso ciclo de palestras do dia 21, dessa quinta-feira. A participação de todos nos comentários.
E é isso. Aguardamos vocês amanhã para o último dia do nosso curso de verão. Muito obrigada e tenham um bom dia.